De volta com a Comunidade do Conhecimento, aqui pela TV Unicesumar. E agora vamos falar de um distúrbio de comunicação que afeta a fluência e o tempo da fala, a gagueira. Quem fala com a gente sobre esse problema é a fonoaudióloga Gisele Senhorini. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você, Daniela. Professora, vamos começar explicando o que é a gagueira? Sim, a gagueira, como você já disse no começo, é um distúrbio na fala, na fluência da fala. E todos nós somos gagos. Uma vez na vida, todo mundo gaguejou. Quando a gente está apresentando um trabalho, quando a gente vai dar uma aula, quando a gente vai num programa de TV, criança. Quando a gente é criança, principalmente, Daniela. Existe uma fase que começa aos 3 anos e pode se estender até os 5 anos e meio, 6, que toda criança gagueja. E por quê? Porque ela está começando a falar, ela está indo para a escolinha, então ela tem um universo inteiro para contar. E ela não tem palavras ainda, o vocabulário é pequeno. Então o que acontece? Ela fica demorando. A gente fala que ela fica lá pensando, E aí o pai e a mãe vêm e falam, fala devagar, respira, calma. E aí que vem todo o trabalho do fonoaudiólogo, de orientação dos pais, porque esse ponto de apoio que o pai tenta dar ao filho é o que gera a gagueira depois na fase adulta. O que causa, enfim, o que a gente acredita é que é assim, que a gagueira é um sintoma. Então é como se fosse um iceberg. O sintoma, né, o enroscar na fala, o bloqueio para começar a falar, é a ponta do iceberg. Embaixo tem o meu medo, a minha ansiedade, o meu desespero. Então a gente fala que existe um ciclo. Eu vou começar a falar, eu começo a ficar nervosa, minha mão começa a suar, toda a musculatura do meu pescoço, laringe, bloqueia. E aí quando eu falo, a fala tranca. E aí o que acontece? A criança gera mais ansiedade, mais nervosismo, então a fala não vai. Aí eu volto lá na criancinha. Quando o pai, a criança pequenininha, está falando e o pai fala, calma, respira, ela internaliza que ela não sabe falar. Eu não estou agradando meu pai e minha mãe, então eu tenho que melhorar minha fala. E o que os pais devem fazer então nesse momento? É muito difícil para os pais, né? Na clínica a gente percebe que todo pai quer um remédio, quer uma receita, ele fala assim, doutora, pelo amor de Deus, me fala uma coisa, o que a gente tem que fazer? Para, a gente respira e deixa ele falar. Deixa ela. Contato de olho, né? A gente está olhando para o filho, espera ele falar, dá um tempinho, aí ele vai falar uma palavra, ele terminou a fala, aí você pode repetir, então você queria contar que na escola você brincou com um amigo? Aí você fala fluente, que transmite para ele segurança. E ele, meu pai está me ouvindo, minha mãe está me ouvindo, eu não tenho problema, porque vai passar. E a gagueira, doutora, ela começa já desde pequeno ou você pode ficar gago já adulto assim? Tem alguns casos em que pode gerar um trauma. Então, uma criança aos 7 anos, aos 8 anos, que a professora foi apresentar um trabalho na escola e a professora brigou. Ou os amigos tiraram sarro. Na faculdade, né? Os alunos sofrem bullying ainda na faculdade. Então, isso pode estar gerando esse medo novamente. Então, a gagueira é muito do emocional. O trabalho do fonoaudiólogo, ele sempre tem que estar em conjunto com o psicólogo. Porque nós tratamos a fala. O meu interior atrapalha na minha comunicação. E aí o psicólogo vai tratar aquele interior dele que está ainda abalado. Mas a gente vê muita gente famosa gaga, né, doutora? E olha, muito que a gente não imagina. Não podemos citar Murilo Benício, Malvino Salvatore, que são os mais conhecidos. O Murilo Benício, ele ainda, a gente pode, quem tem acesso à internet, no YouTube, ver vídeos dele falando que até hoje ele é gago. E não parece, né? Não aparece. Porque aí eles aprendem truques, ou até mesmo, através da terapia, eles começam a se enxergar como um bom falante. A gente fala. Existem técnicas, então, que quem tem gagueira consegue dar um jeitinho, consegue disfarçar. Respiração, porque o que a gente percebe? Quando a gente tensiona toda a nossa musculatura, a gente respira mal, respira pela boca. Então a gente trabalha técnicas de relaxamento, técnicas de respiração.
técnicas daí de pronúncias dessa fala, de articulação, porque toda essa articulação aqui do rosto, né, dos músculos da face, elas também ficam travadas, a gente chama, que tem uma articulação travada. Então a gente começa a trabalhar massagens e exercícios para liberar essa fala. E tem cura, doutora? A gente não fala que tem cura porque não é uma doença, é um sintoma, mas existe tratamento. Isso é o nosso slogan. Nós temos um Dia Internacional de Atenção e Prevenção à Gagueira, que fala, a gagueira tem cura? E aí embaixo não, existe um tratamento, né? Não é uma doença, é um tratamento, mas precisa de toda uma equipe. Se for criança até os 12 anos, aí o trabalho é com a família, com a escola, principalmente na escola, então palestras com os amigos e com os pais e a criança. E dentro desse tratamento, doutora, o que é feito? Primeiro passo, sempre, conscientização dos pais, para não correr atrás do filho com machado, porque existem lendas e lendas, né? Então tem mães que falam, doutor, eu já corri com ele atrás do machado, dando volta pela casa, eu já coloquei um pintinho dentro da boca dele para ele... Isso, o que acontece? Eu acabo gerando mais ansiedade na criança, porque se eu falar e falar errado, minha mãe vai correr atrás de mim, imagina o trauma. Nossa. Então, primeira conscientização dos pais. Paralelo a isso, orientações com os professores, então a gente sempre em contato com a escola, pensando em criança. E o trabalho com a criança daí, de relaxamento. Primeiro, como ela se vê, como ela acha que os outros veem a fala dela. Qual o momento que ela gagueja? Eu costumo passar algumas dicas para eles irem pensando, pequenininhos mesmo. Fala assim, que hora que você pensa? Tem um relato de uma paciente que ela falava para mim que toda noite ela rezava para ela não gaguejar. Ela era muito religiosa, família, então ela rezava para o Papai do Céu para ela não gaguejar. E aí o nosso trabalho começou aí, que era assim, então vamos rezar para você continuar fluente, porque você mantém a sua fluência, então vamos continuar fluente. E aí ela começou a perceber. E aí, com o tempo, ela foi desenvolvendo e hoje ela já está em alta, mas ela continua, é um trabalho sempre em conjunto, porque se eu sou colocada numa situação de estresse novamente, isso pode voltar. Então você sempre tem um contato, você mantém, cada 6 meses você retorna para ver como que tá. Mas então existe tratamento sim. Eu sou um pouco enérgica em algumas situações da sociedade, com músicas que tiram sarro, né? Nós temos várias músicas, tem uma música que eu falo, as alunas ouvem e falam, gente, agora vocês são fonoaudiólogas, não ouçam a música, por quê? Quanto mais sarro eu estou tirando dele, mais aquela pessoa está sofrendo. A criança está sofrendo, o adulto está sofrendo. Mais difícil ainda dela conseguir, né, melhorar. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quer deixar algum telefone de contato? Sim, a clínica é um centro avançado de otorrinolaringologia. O telefone é 3266-1819. Ok, muito obrigada novamente, doutora.